Olá, eu sou a Meca Andrade, sou psicóloga e analista do comportamento e eu tô aqui para finalizar aquela série de vídeos revisitando casos graves de autismo leve. Esse é o nosso 4º episódio da série, então caso você não tenha visto os outros, pode olhar aí no canal. Eu já falei um pouco sobre vários autismos e sobre questões que interessam particularmente os autistas que não têm prejuízos importantes de linguagem funcional e de desempenho cognitivo. Isso que a gente chamava no passado de autismo leve. Mas, como eu falei nos outros vídeos, muitos de nós têm evitado usar o termo autismo leve, porque meio que negligencia as dificuldades que são importantes nessa forma de autismo. Esse termo leve é muito associado a fácil, sem sofrimento e não merecedor de atenção e cuidados. Como a gente mais do que sabe hoje em dia, nada disso é verdade. Essa forma de autismo também apresenta diversos desafios, além de questões relacionadas à discriminação e a direitos. Prosseguindo, eu vou tratar nesse vídeo especificamente de algumas questões da vida adulta desse autista. A primeira questão: o diagnóstico tardio e o diagnóstico adulto. Hoje, a gente já tem pelo menos 3 tipos de autistas adultos. Aquele que foi diagnosticado bem cedo, recebeu ou não recebeu alguma intervenção, que já se entende como autista, entende suas dificuldades, entende seus direitos e etc. Esse é o jovem adulto autista. Um outro tipo de autista que não foi diagnosticado cedo, que também não se beneficiou de serviços ou de acomodações ou direitos durante a sua juventude. E, por fim, um terceiro tipo de autista, que é aquele mais maduro, vamos dizer, que hoje está se perguntando se todos os diagnósticos que ele recebeu, todos aqueles nomes, aqueles remédios, não seriam melhores classificados como transtorno do espectro autista. Essa terceira categoria, eu acho, está enfrentando uma situação bem difícil. Estou falando aqui do cara mais ou menos da minha idade, tá? Uns 50, ou até um pouco mais jovem. Se hoje a gente fala que 1 em cada 30 ou a cada 40 crianças recebem diagnóstico de autista, bom, então eu posso garantir que 1 a cada 30 ou 40 senhores e senhoras da minha idade não receberam o diagnóstico que talvez tivesse beneficiado eles na infância. Ao invés disso, eles receberam outros diagnósticos, como depressão, transtorno de afeto bipolar, ansiedade generalizada, fobias, transtorno borderline de personalidade e um monte de outros. Parte desse grupo de pessoas hoje tem procurado entender melhor essas dificuldades e tem ido buscar ou questionar esses diagnósticos. Eu tenho recebido um monte de adultos maduros buscando entender se aquelas dificuldades que eles enfrentam e que muitas vezes sempre enfrentaram é autismo ou envolve autismo. Para essa pessoa, eu queria explicar por que é tão difícil para um profissional fechar o seu diagnóstico, mesmo que aquele profissional seja muito qualificado para isso. Veja, uma das coisas que a gente precisa conhecer bem para diagnosticar autismo é a história de desenvolvimento das pessoas. Quase sempre essa história não é mais tão clara quando a pessoa entra aí numa idade mais avançada. Aqueles que poderiam descrever melhor os pais podem nem estar mais entre nós ou podem não estar disponíveis. Então, a gente tem que trabalhar apenas com memórias vagas muitas vezes e uma apresentação de sintomas atuais que quase sempre pode ser melhor descrita por outras categorias diagnósticas. Então, o autista adulto pode sim acabar ficando apenas com os nomes e com o tratamento das comorbidades da vida adulta que eu mencionei antes. E aí, para fechar com a terceira questão, isso é relevante? Que diferença que faz? Então, vou fazer uma colocação de opinião aqui, tá? Do ponto de vista de tratamento em si, principalmente do tratamento medicamentoso, não faz a menor diferença. Até porque não tem remédio para autismo. O que se medica são os sintomas clínicos que estão bem descritos nas outras categorias de diagnóstico psiquiátrico.
Mas do ponto de vista de bem-estar emocional, de identidade, de autoconhecimento, de direitos, sim, eu considero importante. Eu vejo isso o tempo todo com alguns adultos diagnosticados, que ressignificam muitas das experiências de fracasso e de derrota que eles tiveram no passado. E que no final conseguem restabelecer a autoestima que nunca tiveram. Enfim, com todos os desafios que são apresentados no processo diagnóstico do adulto autista, principalmente do adulto em idade mais avançada, eu considero sim que essa é uma área que nós, os profissionais, deveríamos investir um pouco. Desenvolver protocolos especificamente para isso, que nos permitam distinguir de modo mais confiável o que é da doença mental e o que é do transtorno de desenvolvimento quando a gente tem diante da gente um adulto em sofrimento. E com essa sugestão eu encerro aqui essa série sobre o autismo leve. Se gostou dessa, dê uma olhadinha nos outros vídeos que a gente tem no canal e se inscreve para poder acompanhar os nossos próximos lançamentos. A gente está preparando algumas coisas bem bacanas que estão aí por vir. Até mais!